Muito bem, vamos falar hoje sobre Jupyter Notebook, beleza? O Jupyter Notebook ele é uma plataforma aí para open source, tá? Ele também é um projeto sem fins lucrativos e ele serve para você programar de forma interativa, né? Para ilustrar um pouco melhor essa explicação, é como se você estivesse programando enquanto você debuga em pequenos trechos de código, né? E o Jupyter Notebook basicamente ele vem aí para ajudar bastante primeiro, com uma proposta de programação interativa, segundo, bastante em projetos de ciência de dados, onde a gente tem que constantemente estar visualizando os dados, né, que tem dentro ali dos nossos scripts, enquanto a gente está desenvolvendo o nosso projeto de ciência de dados, né. E aí, o Jupyter Notebook ele é bem interessante porque enquanto você está programando, você não precisa rodar o seu código de ponta a ponta para que você possa visualizar as informações que tem dentro das suas variáveis, ou você não precisa executar o seu projeto de ponta a ponta uma vez que você mudou apenas um método, né? Isso é muito interessante, além de você também poder documentar o seu projeto, porque até aproveitando e mostrando um pouco da página do Jupyter Notebook, você pode ver aqui que ele te traz uma coisa semelhante a um caderno, né? Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí no vídeo, mas durante a aula a gente vai ver um pouco melhor isso. Você, além de programar, entre aspas, em blocos, né, blocos executáveis, você também tem a possibilidade de documentar esses blocos, esses trechos de código e com o Markdown, né, o que é muito legal. E aí você pode colocar imagens, você pode colocar títulos, letras, você pode colocar marcações, o que você conseguir fazer com o Markdown, né? Até mesmo, além de Markdown, você consegue colocar HTML, né? Então assim, você consegue codificar e também criar uma explicação com HTML. Isso é muito legal. E aí, como é que a gente começa a brincar com esse cara, né? Vamos lá. Para isso, a gente tem que primeiro ter o Conda instalado. Deixa eu ver aqui meu terminal. Vou ativar o meu ambiente Conda, tá? Eu estou com o Conda... Não é esse cara aqui. Conda Activate. Eu tô com o Conda com o Python 3.6, tudo bem? Espero que vocês consigam enxergar aí. E aqui eu vou instalar através do Conda o Jupyter, beleza? Somente Jupyter, ok? E aí, bem, enquanto vai instalando, o que a gente vai fazer hoje aqui vai ser explorar um pouquinho sobre as funcionalidades básicas do Jupyter, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue, tudo bem? E aí, vamos lá. Aqui, agora que eu tenho já o Jupyter instalado, eu vou entrar aqui em alguma pasta aleatória, vou criar aqui uma pasta videoaula, Jupyter, beleza? Escrevi errado, mas tudo bem, né? E aí, aqui dentro de Jupyter, a gente vai iniciar o Jupyter Notebook aqui, a plataforma, né? Para isso, a gente vai usar o Jupyter Notebook ponto, né? Então, a gente tem o comando Jupyter Notebook, beleza? E a gente passa um diretório para ele. E aí, a gente vai passar o diretório atual. Aqui, ele vai ligar o projeto, ele vai subir o projeto na sua máquina, né? E, bem, acabou indo para uma outra aba aqui, mas ele vai abrir para você o Jupyter local, né? Na porta 888. E aí, aqui a gente tem uma interface gráfica pra gente. Onde a gente pode criar aqui diversos notebooks e entre outras coisas. Bem, vou dar um zoom aqui para que vocês possam visualizar melhor. Aqui a gente tem basicamente o seguinte: o seu diretório, no caso a gente está no diretório root, tudo bem? A gente tem aqui, você pode fazer o upload de um notebook já pronto. A gente pode criar um notebook, tudo bem? Que é o caso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou criar um notebook com Python 3. Você pode estar utilizando o Python 2, 3, 3.6, 3.x, tudo bem? Pode criar um arquivo de texto, uma pasta, pode criar até mesmo um terminal interativo aqui, tudo bem?
Bem, vamos então criar uma pasta simplesmente pelo fato de poder criar uma pasta, tudo bem? E aí, dentro dessa pasta, note que quando eu entro dentro dela, eu já posso visualizar os diretórios a partir do diretório root, né? E não é o root da minha máquina, é o root do Jupyter Notebook, que é a pasta que a gente inicializou a plataforma, tudo bem? Bem, agora que a gente está aqui dentro dela, ela está com esse nome aí, Untitled Folder. Como é que a gente renomeia ela, né? A gente volta aqui para a pasta raiz, tudo bem? E aqui, selecionando na nossa pasta, a gente pode fazer diversas coisas, como excluir, a gente pode mover ela para algum lugar, ou a gente pode renomeá-la, né? E aí, bem, obviamente, renomeando aqui, a gente coloca um nome genérico como códigos, tudo bem? Sendo bem sincero, eu não tenho nada preparado para essa aula, estou fazendo tudo real time aqui, tudo bem? Então, dentro de códigos, a gente vai criar um notebook com Python 3, beleza? Note que a gente tem uma interface aqui gráfica com o seguinte: a gente tem o botão de salvar, beleza? A gente tem aqui uma inserção de uma célula. E o que é uma célula? Uma célula é basicamente isso aqui que você está vendo circulado de verde, né? E o que a gente pode fazer com uma célula, né? A gente tem diversas outras opções aqui em cima, tá bom? Mas a gente vai chegar nelas um pouco mais pra frente, porque elas são todas são voltadas para células. E aí, né, a gente aqui dentro de uma célula a gente pode, bem, codificar. Então eu vou fazer aqui 1 mais 2, por exemplo. E aí eu tenho um código, esse código é em Python, tá bom? Imagine-se como se fosse um arquivo Python e eu executo esse cara. Para executar eu uso esse botão Run, tudo bem? E tadam, eu tenho o resultado impresso aí para mim, como se eu estivesse utilizando o Python interativo no terminal, né? Por exemplo, se eu vier aqui no terminal, vamos abrir um terminal novo, e eu digitar Python e eu der 1 mais 3, ele vai dar o resultado ali pra gente, né? Mesma coisa aconteceu no Jupyter Notebook, beleza? Aí, bem, outras coisas que a gente pode fazer aqui é o seguinte: podemos declarar uma variável, né? Então eu tenho aqui minha variável, beleza? Que ela vai receber o valor de, sei lá, 12, ok? E quando eu executar essa variável, beleza, esse código foi executado, teoricamente esse código morreu, né? Porque eu executei e tá executado. E aí, né? Se eu quiser imprimir esse código, se eu quiser essa variável, eu vou ter que vir aqui e imprimir ela com um print, beleza? Ops. Com variável, mandar para ele rodar e ele imprime. E aí toda vez que eu quiser executar esse código, toda vez que eu quiser verificar o que tem dentro de variável, eu tenho que executar essa célula de novo, né? Mas não, isso é se a gente estivesse codificando no VS Code, se a gente estivesse codificando em scripts.py, né? Mas não, pois estamos no Jupyter Notebook e nós podemos sim, nas demais células, vir aqui e escrever a variável e pedir para ele imprimir essa variável. Olha só, ele continua com todo esse código na memória. E se eu pedir para que ele execute o valor de variável, vamos lá, vamos agora colocar um outro valor dentro de variável, vamos colocar o valor 45, beleza? E agora, se eu vir num código que já foi executado, um código que está acima, né, de todo o meu Jupyter Notebook, de toda a minha declaração da minha variável, de toda a alimentação da minha variável, que é esse número 45, e executar ele, olha só, eu tenho aqui o número 45 de novo, beleza? E aí, bem, isso aqui é um exemplo muito simples, né? Mas vamos lá, vamos começar a conhecer um pouco mais da ferramenta. Já conhecemos um pouquinho sobre células e continuando aqui no menu, a gente pode pegar essas células e adicionar novas células. Podemos pegar essas células e recortá-las.
essas células que recortamos, geralmente podemos ter um bloco de código muito grande, a gente pode vir e colar essas células, tudo bem? No caso, eu acabei de copiar, né? Então, acabei perdendo aquela célula, mas a gente pode vir aqui, recortar e colar com esse botão aqui, beleza? Olha só, variável 45, eu recorto, colo, beleza? E eu posso vir aqui, bem, vamos excluir essas duas variáveis aqui. Para excluir, eu simplesmente recorto elas, tá legal? Elas ficam aqui no meu clipboard para eu colar, mas não quero, então vida que segue. E posso também, vamos só criar umas células novas para que vocês possam conhecer um pouco mais delas e a gente brincar um pouco melhor com os outros menus. Eu vou criar uma função aqui, vai se chamar função, que ela recebe um parâmetro, tudo bem? Esse parâmetro, ele vai retornar parâmetro vezes 50, beleza? E se a gente receber uma string, se a gente receber um integer, vai dar certo. Então, essa função, nós não vamos executá-la, tudo bem? Nós vamos criar uma célula nova e nós vamos chamar a função e vamos passar o valor de 50 para ela, tudo bem? Ela vai me retornar um valor. Lembre que eu não executei essa célula, né? Teoricamente, se tudo estivesse ok, ela iria me retornar um valor e imprimir o resultado, né? E aí, quando eu executo esse cara, olha só, eu tenho um erro de função name function is not defined. Normal, acho que se você já trabalhou com Python, você sabe que isso acontece quando você chama alguma coisa que você não declarou antes, né? E aí a gente pode simplesmente executar esse cara aqui. E aí quando eu chamo a função, né, depois de já ter executado o bloco, a célula anterior, eu tenho aqui o meu resultado da função. Porém, né, se eu criar aqui vamos só recriar esse cenário. Eu vou criar aqui um método, tá legal? Que vai ser a função 2, onde ela vai retornar um valor maior, tudo bem? E aí, bem, essa função 2 eu ainda não executei ela, porém, eu vou criar uma chamada na célula anterior, tudo bem? E aí aqui na função 2, eu vou executar esse código, beleza? Passando o meu parâmetro. Quando eu executar, obviamente, ele vai dar um erro, pois o método função 2 não foi executado, beleza? Só que quando eu executo a função 2, por mais que ele esteja, né, depois numa célula lá pra frente, não importa a posição, né? Ele vai vir para a memória e quando eu chamar a função 2, independente de qual célula ela esteja, né, eu vou poder rodar ela de novo, beleza? Tranquilo? Bem, e aí a gente, em alguns momentos, né, essa liberdade, com grandes liberdades, como é que é? Grandes liberdades vêm grandes responsabilidades? Enfim, não lembro, mas vocês entenderam. E aí, a gente, com essa liberdade, a gente pode ser que a gente nos desorganize, né, durante o desenvolvimento do código. E para isso, a gente pode mover as células de cima para baixo, baixo para cima, como a gente quiser, né? Eu vou pedir desculpa porque tem algum bugzinho na interface do Jupyter Notebook. Eu vou só tirar um zoom aqui, pode ser que melhore. Mas enfim. E aí eu posso basicamente trazer todas as minhas funções para cima, né? Trazer todos esses blocos de variáveis para baixo, beleza? Simplesmente para que eu tenha uma organização melhor, né? Bem, depois que eu organizei o meu código, né? Eu quero documentar esse código. E como é que eu documento esse código, né? Bem, eu posso criar uma célula
E, bem, agora que eu criei uma célula, eu quero que ela fique na primeira posição, então eu utilizo essas setinhas aqui em cima. E beleza, vou começar a documentar aqui com Markdown, porque, bem, o Ítalo falou que dá pra usar Markdown no Jupyter Notebook, né? Então vamos usar Markdown aqui. Então eu tenho aqui o meu título, beleza? Eu tenho aqui o meu subtítulo, beleza? E aqui eu tenho o meu texto explicativo. E aí, note que ele não está em Markdown. Se eu executar esse cara, ele dá um erro. Ele acha que é Python, mas não é Python, é Markdown. Como é que eu faço para poder colocar essa célula como Markdown? Bem, eu posso simplesmente vir aqui em Code, tudo bem? E aqui a gente tem diversas opções que a gente vai explorar mais para frente, mas a gente tem a opção Markdown. E quando a gente coloca essa... eu acabei colocando a célula errada como Markdown. Eu vou só voltar aqui. Mas quando a gente coloca essa célula como Markdown, a gente pode executar ela. Note que ela ainda não está impressa em Markdown, de fato, né? Ela ainda está no modo edição. Quando eu rodo ela... preciso dar um espacinho aqui. Ops. Quando eu rodo ela, de fato ela é renderizada como Markdown. E, bem, eu acabei de fazer isso, mas eu acabei não explicando, que é como é que eu edito, né, essas células que já estão executadas e que estão renderizadas em Markdown. A gente pode simplesmente dar um duplo clique nela, tá bom? E assim a gente pode voltar a editar eles, beleza? E para finalizar essa aula, vamos só mudar o nome do nosso Jupyter Notebook, né? Então vamos ali, Jupyter, pode ser esse nome mesmo. Primeiro Jupyter, beleza. E aí agora a gente tem, se a gente voltar aqui dentro de Jupyter, a gente vai estar aqui dentro dessa pastinha códigos, a gente vai ter o nosso Jupyter Notebook, beleza? Acessando ele aqui, olha só, ele já vai estar executado com todo o histórico de execução que a gente teve na última vez que a gente estava programando. Então isso aqui é muito legal porque você pode pegar o seu código executado e mandar para outra pessoa vai acessar e já vai estar todo pronto, todo executado. Beleza? Com todos os seus gráficos, com todas as suas imagens e tudo mais. E você pode salvar isso como PDF. Verdade, eu não vou acabar essa aula agora, porque eu vou mostrar que você pode salvar isso aqui como um PDF, como um HTML, como LaTeX, caso você esteja no projeto de mestrado, doutorado e precisa mostrar alguns resultados, né? E Markdown, PDF, um arquivo Python, caso você esteja experimentando um algoritmo em Jupyter Notebook e aí você finalizou seu algoritmo, seu projeto, seu código e você quer portar isso para um script Python, bem, fique à vontade, tá? Dá um exemplo aqui de HTML, ele gera o HTML aqui, a gente acessa ele e temos todo o nosso código executado bonitinho ali, para que todo mundo possa visualizar o seu relatório com todos os dados que você pegou e todos os gráficos que você fez, beleza? É isso, essa aula vai ficar por aqui, um tchau e beijo.